Saudações celestiais a todos. Mais um vídeo para a edificação de todos nós, ainda dentro do tema de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 11, em que tem uma declaração de Deus a nosso respeito. E ele nos fala que o injusto continue fazendo injustiça, o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Nós temos hoje um tema que chama-se exortação à vigilância. Como é que está a situação desse injusto na sua injustiça e desse mundo na sua imundície? Isso não é coisa de hoje, isso é coisa antiga. Os homens vão se arrepender, mesmo mediante todas essas coisas. Nós estamos vendo catástrofe. Esse vírus aí recente, ele faz parte de catástrofe, sim, faz parte de praga, sim. Mas tem outras aí. Tem outras doenças que já mataram mais de 1 milhão de pessoas. Outras doenças já mataram mais de 200 mil pessoas. Outras doenças já mataram mais de 100 mil pessoas e assim por diante, 10 mil, 15 mil. Muitas doenças estão matando pessoas em nossos dias. E isso não tem trazido arrependimento para o homem. Isso é coisa nova? Não. Isso é coisa antiga. Nos dias de Noé. O que a Bíblia nos fala com relação a isso? Olha só, em Mateus capítulo 24, em Lucas capítulo 17. Olha só o que Jesus nos fala aqui, ó, quando ele nos fala sobre a questão de exortação à vigilância, a nossa vigilância. No capítulo 24 de Mateus, versículo 38 e 39 nos fala: portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E no versículo 42 ele fala: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Quando a gente pega em Lucas também, no capítulo 17, Lucas ainda acrescenta mais um detalhe, ele acrescenta a questão de Ló. Né? Então Lucas 17, versículo 26 ao 32 nos fala assim, olha: assim como nos dias de Noé será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até no dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. E no versículo 32 nos fala: lembrai-vos da mulher de Ló. Então nós temos aqui dois alertas, que foi como nesses dias, como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Como nos dias de Noé, queridos, o que nós temos a dizer com relação a Noé? Com relação à geração de Noé. Aqui está falando que será como nos dias, porque essa geração pecaminosa vai proceder da mesma maneira. Aqui nos fala no capítulo 6 de Gênesis, leia o capítulo 6, o capítulo 7 de Gênesis, tá? Em que você vai perceber essa questão do dilúvio. Por que Deus destruiu? Ele nos fala aqui, olha, no versículo 13 do capítulo 6, nos fala o seguinte: disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que eu os farei perecer juntamente com a terra. No versículo anterior fala: viu o Senhor a maldade do homem que se havia se manifestado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Olha só, em meio a essa história de maldade dos homens, qual era a vida de Noé? Versículo 9 nos fala, 8 e 9 do capítulo 6 de Gênesis nos fala: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Sabe, em meio a essa geração perversa, Noé andava com Deus e ele era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Quando a gente fala desse capítulo de
de Gênesis, quando a gente fala em Gênesis, aqui no capítulo 22 de Gênesis, quando a gente declara aqui que o justo continue na prática da justiça, o santo a santificar-se, é isso, a terra está se corrompendo, a terra está andando em maldade, assim como nos dias de Noé. E Deus decidiu dar cabo dessa terra. Deus vai destruir essa terra da mesma maneira em que ele destruiu nos dias de Noé. Não mais com água, mas com fogo, destruindo tudo, tudo, tudo. E fala que no dia que Noé entrou na arca, essas coisas aconteceram. Na mesma situação de Ló. Mas um detalhe com relação a Noé. Esse povo aqui, olha, eles sabiam do que havia acontecido lá em Gênesis, no início, em que Adão foi expulso do paraíso. Adão contou isso para os seus filhos, Adão foi contando isso para a geração foi contando. Só que com o passar do tempo eles perderam o temor com relação ao que havia acontecido no paraíso. E decidiram, deliberadamente, continuar uma vida de pecado até que Deus veio e destruiu tudo. Na mesma situação, logo depois que Noé saiu da arca, os homens edificaram uma torre. Olha, mesmo depois do dilúvio, os homens fizeram o quê? Eles foram construir a Torre de Babel, capítulo 11 de Gênesis. Ou seja, conforme o tempo foi passando, eles esqueceram do dilúvio e já perderam o temor a Deus. Sabe, queridos, as coisas que estão acontecendo, os homens estão percebendo, cria aquele impacto inicial, aquela coisa, meu Deus do céu, o que está acontecendo? É isso que vai acontecer, com certeza é a volta de Jesus. Aí o que acontece? Logo eles perdem o temor e voltam à prática da maldade. Nos dias de Noé foi desse jeito. Depois que Noé saiu da arca, logo depois as gerações futuras esqueceram do que Noé contava, do que seus filhos contavam. Olha, Deus destruiu por causa do pecado. E eles continuaram na prática do pecado e depois foram construir uma torre para chegar ao topo do céu e para tornar célebre o nome deles. Ou seja, não queriam, se Deus mandasse outro dilúvio, fala, esse dilúvio já não vai matar todo mundo, não. Porque eu quero ver a água chegar até o céu. Sabe? Isso é a maldade do homem. Nos dias de Ló, como nos dias de Ló, o que aconteceu nos dias de Ló? Né? O que aconteceu ali? Nós temos aqui, né? A questão de Ló, no capítulo 17, que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. As pessoas sabem disso, e mesmo assim não se arrependem dos seus pecados. Ou seja, no dia que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, veio fogo do céu e destruiu. É o que nos fala lá em Lucas. E foi isso que aconteceu. Capítulo 17 de Gênesis. Essas pessoas não se arrependem dos seus pecados. Os homens vão se arrepender, as catástrofes estão vindo e os homens vão se arrepender dos seus pecados. Você fala, agora sim eles vão se arrepender. Sabe, queridos, muitos vão se arrepender, sim. Mas muitos não vão se arrepender. Vão blasfemar a Deus e nós vamos ver o que a Bíblia nos declara sobre isso. Então, a nossa vida, o nosso caráter tem que ser santo. E Lucas ainda não fala, olha, pega o exemplo da mulher de Ló, toma cuidado. O que aconteceu com a mulher de Ló? Ela olhou para trás. Querido, tem alguma coisa neste mundo em que nós preferimos do que o céu? A mulher de Ló, quando olhou para trás, tinha toda uma vida construída nessa terra. Querido, a vida construída nessa terra, ela não se compara com a glória que há de vir, com a Jerusalém celestial que há de vir. E é isso que tem que estar no nosso coração, no meu coração e no seu coração. De que o céu é melhor, de que a nova Jerusalém celestial é melhor do que isso. Tem um trecho na Bíblia em que nos fala que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe, queridos, o que Deus tem preparado para mim e para você, não existe comparação neste mundo, não existe nada que se faça neste mundo, não existe nada que se veja neste mundo. Absolutamente nada, não existe nada que possa ter neste mundo. É o capítulo, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, nos fala, mas está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe, queridos, não vamos olhar para trás. Nós não podemos fazer como a mulher de Ló.
que olhou para trás. Mas temos que fazer como Noé, que foi um homem justo e íntegro em meio a uma geração corrompida, a qual Deus destruiu. Em meio a essa geração que Deus vai destruir, nós temos que ser justo e íntegro. O justo continue na prática da justiça e o santo a santificar-se. Vamos para um detalhe em Apocalipse. Os homens vão se converter, eles vão mudar de vida. Os sinais que Deus está fazendo, as coisas que vão acontecer nessa terra, o que está acontecendo nessa terra, qualquer outro tipo de praga, qualquer tipo de catástrofe, como eu falei no vídeo anterior, sabe, a questão das torres gêmeas, quando caiu aquilo dali, as pessoas começaram a ir para a igreja, encheu de temor, agora já não vão mais. Tem quase 20 anos que isso aconteceu, ou seja, perderam o temor. Aquela questão de ir para a igreja só foi um momento. E isso vai acontecer também, em várias situações em que Deus está abalando essa terra. Porque os sinais da vinda de Jesus vão continuar. E olha o que nos fala aqui em Apocalipse capítulo 9, na sexta trombeta, versículo 20, fala: os homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das suas obras más, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos, de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassinos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus cultos. Olha, 6 flagelos. Dá uma lida em Apocalipse, veja a quantidade de flagelos, veja o que Deus fez. E no 6º flagelo fala que os homens não se arrependeram. Terrível isso. Os homens não se arrependeram. Capítulo 16 de Apocalipse. 5º flagelo. Deus havia mandado ali, olha, aqui seria a 6ª trombeta. Em Apocalipse 9. Já em Apocalipse 16, o 5º flagelo, ele nos fala, derramou o 5º anjo, né, a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemaram Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Olha, querido, mesmo em meio a flagelos, mesmo em meio a essa situação, ela vai se intensificar. Querido, nesses dias aqui, é dias de fim, vai ser muito intenso a quantidade de catástrofes, e a quantidade de flagelos, a quantidade de coisas que vão vir sobre a terra. Interessante que essas coisas mostram que essa capacidade de continuar o injusto praticando a injustiça e o imundo na prática da sua imundícia, ela vai ser tão intensa em que eles vão blasfemar o Deus do céu. Eles vão blasfemar e não vão se arrepender dos seus pecados. Não se arrepender das suas obras más. No capítulo 16, versículo 10 e 11. Não se arrependeram das suas obras más, mesmo depois remordiam a língua pela dor que sentiu, mas não se arrependeram dos seus pecados. No capítulo 9, a 6ª trombeta, fala que é coisa terrível. A 1/3 parte dos homens vão sofrer, vão ser mortas. E mesmo assim fala que eles não se arrependeram de todas as suas obras más. Sabe, queridos, se as pessoas não se arrependerem em meio a tudo isso, se as pessoas não se arrependem em meio a tudo isso que Deus está fazendo, como eles não se arrependeram na época de Noé, na época de Ló, depois que Adão saiu do paraíso e contou para os seus filhos, e os filhos foram contando essa história, e mesmo assim os homens andaram na prática da maldade e não se arrependeram. Sabe, nós podemos contar essas coisas hoje. Fique sabendo uma coisa, os homens, a perversidade deles é tão grande em que eles não vão se arrepender das suas obras. Mas quanto a mim e a você, em meio a essa geração perversa e má, sabe o que tem a acontecer conosco? Sermos justos e íntegros e andarmos com Deus igual a Noé. Medite nessas coisas. Vamos meditar nessas coisas e vamos andar em temor a Deus. Frente a todas essas coisas que estão acontecendo, vamos nos santificar. Essa é a exortação de Deus para conosco. Medite nessas coisas.